Faremos então o estudo do capítulo 14, chamado Sistemas de Planejamento e Controle, do livro Administração da Produção, do SLAC, né, a edição de 2018. Meu nome é Flaviane e esse trabalho faz parte da disciplina de Sistemas de Produção do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da UFOP. O autor, então, começa, né, esse capítulo fazendo a definição de planejamento e a definição de controle. As duas, né, palavras, vamos dizer, analisadas, né, isoladamente, né, são diferentes, né, mas tem muitas similaridades, né, na execução, né, de quais ferramentas precisa para que o planejamento e controle funcione dentro de uma empresa. Né? Então, ele traz essa definição aí. O planejamento determina o que se pretende, né? Aqui ele até frisa essa palavra, né? Então, planejamento vem daquela de tentar prever o futuro e através dessa previsão, né? Óbvio, né? Com alicerce de várias informações, né? Com um corpo técnico específico, qualificado para isso, né? Mas então, o planejamento determina o que se pretende que aconteça em algum momento no futuro, enquanto o controle é o processo de tratar das coisas quando elas não ocorrem como planejado. Então, essas são as diferenças aí principais entre planejamento e controle. Então, os sistemas de planejamento e controle são os mecanismos de processamento de informação, suporte de decisão e execução, que suportam planejamento e atividades de controle das operações. Então, aí, esses três mecanismos aí são as similaridades entre planejamento e controle, né? Embora os sistemas de planejamento e controle possam diferir, eles tendem a ter uma série de elementos comuns. Então, os elementos, né, similares entre planejamento e controle estão esquematizados aí nessa figura que o autor trouxe, né, dentro do livro. Né? Ou seja, programação, carregamento, sequenciamento, monitoramento, controle. Né? É a interface da demanda, aqui, interface da demanda, ou seja, a interface com o cliente e a interface com o fornecedor. Né? Esses elementos aí do planejamento e controle, né? Fazendo essa interface com o que o cliente quer, com o que o cliente espera ali, né? Também ligando ali a questão do fornecedor, né? O planejamento, conectividade com os fornecedores, né? E aqui, ó, sistemas de informação de planejamento e controle, sistema de planejamento e controle, tomadas de decisões, né? Então, são todos os elementos aí que fazem parte de um sistema de planejamento e controle. Cada elemento deve funcionar, né, muito bem por si só e ao mesmo tempo estar integrado e funcionando muito bem, né, juntos, né, estarem, vamos dizer, né, afins, estarem aí conectados de maneira eficiente também, tanto isoladamente como em conjunto. E isso faz, né, um sistema de planejamento e controle. Para empresas maiores, né, tem até elementos a mais, né, que liga marketing, liga finanças, né, da empresa, mas todo e qualquer sistema de planejamento e controle deve ter esses elementos aí que o autor trouxe no livro. No esquema anterior aí a gente viu, né, que tem a interface com o cliente e a interface com o fornecedor, que são elementos muito importantes dentro do sistema, né, de planejamento e controle, dentro de qualquer sistema aí de planejamento e controle. Né? Aí a gente tem as atividades de interface com o cliente. Né? Essa interface com o cliente, dentro desse sistema, ele funciona como um gatilho. Né? A partir do momento que o cliente ele solicita, né, o pedido, né, várias operações dentro desse sistema devem ser desencadeadas, né? Devem se inicializar vários tipos de operação devido, né, à solicitação do cliente.
né? E esse sistema também ele vai calcular, vai gerar várias informações, né, como feedback para o cliente. Se possivelmente pode atrasar, né, a entrega do serviço ou do produto, né, a depender aí da natureza, né, do produto, do serviço, né? Isso também é responsabilidade desse sistema, né? Então, como que o sistema se integra aos clientes, né? Posicionamento de serviço, solicitação do cliente individual, promessa de entrega, que é isso que eu estava falando, mudanças na solicitação do cliente, negociar mudança na promessa de entrega, feedback pré-entrega, feedback da entrega, reação do cliente, ações pós, né, entrega. Então toda essa percepção aí do cliente, desde o momento aí da solicitação do produto ou do serviço até, né, momentos, né, até certo período após aí a entrega do serviço ou do produto, né, está dentro também do sistema de planejamento e controle. Né? Então, são os clientes aí participando, vamos dizer, das decisões de planejamento e controle. E como esse sistema se integra aos fornecedores? Né? Ao passo que, né, no esquema anterior a gente viu a interface com o cliente, né? Na verdade, agora a empresa que está comprando se coloca na posição de cliente, né? E o fornecedor se coloca na função de empresa. Ou seja, essa gestão das expectativas com os fornecedores nada mais é do que uma operação espelhada do cliente, né? Vamos dizer, a inversão de papéis. Né? Então, gestão das expectativas do fornecedor, estabelecer relação de fornecimento. Poxa, né, como é vamos dizer, a minha relação com o fornecedor, ele é com relação de confiança, né, em relação aos prazos, em relação a datas, em relação à qualidade do material, disponibilidade, né, tanto do material quanto também de comunicação, solicitação de requisitos específicos, confirmação da promessa da entrega, mudança na solicitação do requisito, negociar mudança na solicitação de requisito, enfim, né, vamos dizer assim, é o outro lado, né, da moeda em relação à interface do cliente que a gente viu aqui no slide anterior. Bom, né, a previsão da demanda, né, esse cálculo aí da demanda, essas informações de quanto de produto que os clientes vão precisar no futuro, de quanto que matéria-prima eu vou ter que comprar agora, né? Enfim, são muitas informações para decisão de operação, para decisão de produção. Isso acaba embutindo aí no sistema de produção uma complexidade muito grande, né? E dentro dessa complexidade, né, os sistemas de produção e controle tentam aí, vamos dizer, organizar, né, todas essas informações, né, para que funcione melhor, para que, né, perdas sejam as menores possíveis, falhas sejam as menores possíveis, né? E para isso tem, né, o planejamento e controle hierárquico, né, que está esquematizado aí nessa figura que o autor trouxe para a gente. Então ele é dividido aí, vamos dizer assim, o planejamento e controle em três tipos, né? Além da execução dos planos, né? A gente tem o planejamento e controle estratégico, que é um planejamento mais a longo prazo, né? Tá mais aí ligado, vamos dizer, à alta hierarquia da empresa, onde minha empresa vai querer estar daqui a vamos dizer, 10 anos, 5 anos, 10 anos, dependendo da natureza aí do produto ou serviço, né? Onde uma empresa vai querer estar daqui 20 anos, né? Isso aí mais é relacionado a longo prazo, né? Quais são as decisões típicas, né, desse planejamento e controle estratégico? Né? São objetivos estratégicos, previsões a longo prazo, estrutura e escopo da produção. Né? Então, é tentar prever qual vai ser o comportamento cultural do meu público-alvo. Né? Então, isso é muito importante dentro dessa estratégia da empresa. Geralmente é a alta hierarquia, né? O gerente, né, da matriz, né? Mais esse corpo técnico aí que está envolvido. Aí tem o planejamento e controle tático.
né, que está a gestão da capacidade agregada, acordos de fornecimento. Então, isso aí tá ligado a decisões de médio prazo, né? Questão de daqui 1 ano, daqui 2 anos ou daqui alguns meses, né? Tá ligado aí a esse planejamento e controle tático. Aí tem o planejamento e controle operacional, que está mais ligado ao curto prazo, né? Ou seja, programação de centros de trabalho, planejamento e controle de estoque, né? Por exemplo, uma pessoa, um funcionário não vai poder estar aqui amanhã, ou não, eu vou demitir um funcionário porque a minha produção né, se desenvolve com apenas 20 funcionários, com apenas 30, então, vamos dizer, tem uma mão de obra ociosa, vou fazer a demissão. São esses tipos de planejamento e controle operacional, que está mais ali ligada a ações, né, de, vamos dizer, de estalo, né, de no máximo um mês, dependendo da natureza do produto ou serviço. E tem a execução dos planos, né? Carregamento do centro de trabalho, monitoramento detalhado na atividade. Então, essa execução dos planos e planejamento e controle operacional, elas são bastante similares, né? Mas uma suporta a outra. Aí, como tem aí nesse esquema, né? Feedback sobre a eficácia das decisões, né? Do nível mais alto, um respondendo ao outro, né? E restrições impostas por decisões do nível mais baixo. Então tem essa relação de longo prazo, curto prazo, mas toda essa integração, né? Só que a gente sabe que isso na prática é um pouco complicado. Então o autor ele traz essa indagação. O sistema integra a tomada de decisão humana com a automatizada, né? Então ele usa a seguinte frase: os humanos são bons no seguinte. Ele traz essas 3 características aí: flexibilidade, adaptabilidade e aprendizado. Ou seja, o ser humano ele consegue aí trabalhar com informações, né, que estejam faltando, né, com informações incompletas, metas, restrições ambíguas, né, dupla informação, interpretações em informações. Ele consegue ali, vamos usar, né, entre aspas, o bom senso dele para tomar decisões, né, mesmo sem tanto aporte, vamos dizer ali, de informações técnicas a respeito, né, da operação, da atividade que ele está exercendo. Então, isso aí, né, o ser humano consegue. Já a máquina, o sistema, pode não trazer resultados, né, não confiáveis ou simplesmente não trazer resultados quando não há informações, né, porque o sistema não é capaz aí de processar, né, e fornecer resultados, sendo que não tem ali a alimentação de informações né, que vão fazer aí, né, o sistema mostrar alguma coisa. Comunicação e negociação, né? A questão do ser humano conseguir negociar, né, e vamos dizer assim, influenciar algumas decisões, coisas que, né, a máquina nunca vai conseguir, vamos dizer assim, o poder de persuasão do ser humano. A máquina não tem isso. Né, a questão da intuição também, né? Vamos dizer, de um conhecimento aí já prévio, né, de qualquer ser humano que pode aí, né, levar a intuição, né, a esse aporte aí mais aguçado para determinada decisão, né, para determinada execução de atividade, de tarefa. Então, né, o ideal, na verdade, é essa dosagem entre a interferência humana e a interferência automatizada para a tomada de decisão de todas as operações, de toda a produção dentro da empresa. O autor ele traz um exemplo muito simples e importante para a gente entender o que é Enterprise Resource Planning, né, ou ERP System. Bom, imagine, né, organizar uma festa para 40 pessoas, né, entre salgadinhos, entre bebidas, quais as preferências de cada convidado, né? Se eu vou servir determinado salgadinho, então eu tenho que fazer uma lista das compras para eu mandar fazer esses salgadinhos, ou eu mesma vou fazer, né? Será que todos os ingredientes desse salgadinho estão
né, disponíveis no mercado próximo da minha casa, ou eu vou ter que ir no mercado mais distante, ou no mercado em outra cidade, né? Será que se aumentar o número de convidados, eu vou ter que manter, eu posso manter essa mesma proporção de alimentos, ou eu vou ter que comprar mais? Provavelmente sim, né? Questão das bebidas, se eu adiar essa festa aí por um mês, todos esses elementos também vão mudar, talvez o que eu planeje entregar também, né? Pode mudar. Então, vamos dizer, esmiuçar cada, vamos dizer, atividade que eu vou precisar fazer para a festa, né, é similar ao que é feito dentro do Enterprise Resource Planning, ou seja, é a integração de todas as atividades aí, de todos os sistemas de informação da empresa dentro de um só. Né? Então, o autor traz esse esquema aí, ó, aumentando a integração dos sistemas de informação. Né? Então, quando lá no início eu falei sobre, né, sobre ele desmembrar quais os ingredientes, quais são os itens, produtos que eu vou ter que comprar para a festa, né, e onde eu vou encontrar esses produtos, se é no mercadinho, na mercearia da esquina, ou se é no mercado maior e mais distante, né, isso tudo está aqui, ó, no Material Requirements Planning, ou MRP. Né? E aí depois a gente tem aqui, ó, também o Manufacturing Resource Planning, né? O EMRP2, Enterprise Resource Planning, ERP, e tem o Enterprise Resource Planning integrado ao web, né? Que hoje está aí ligado, vamos dizer, ao comércio pela internet. Né? Então, é a integração, né, no nível bem alto, muito alto, né, com todos os sistemas da empresa. Né? Em termos de fornecedor, em termos de cliente, em termos de ter todas as informações necessárias, né, embutidas dentro do sistema. Né, dois desses sistemas, né, dois exemplos desse ERP muito famoso são o Oracle, né, e o SAP. Né, o SAP, eu já trabalhei com o SAP também, né, muito interessante, muito ágil. Né? Então, o que também, vamos dizer, se popularizou esse uso dessas tecnologias, obviamente, foi também a difusão aí do poder dos computadores, né? Ao longo aí das décadas. Bom, esse esquema aí trazido pelo autor, né? Ele mostra muito dessa integração. Né? Então, ali a gente tem alta administração, stakeholders, né? Que essa palavra stakeholders é muito comum na gestão de projetos e também aparece muito aqui dentro dessa integração do ERP System, né? Esse banco de dados integrado sobre as aplicações financeiras, aplicações de relatório estratégico, aplicações de venda e marketing, né? Enfim, todas as aplicações de produção, né? Integrado aí com fornecedores, com os clientes, né? Com os funcionários. Então, é como se todos os todos os agentes aí da produção de determinado serviço ou produto, né, tivessem acesso, né, a todas as informações relevantes para a produção e execução do mesmo. Né? Isso é importante, é você ter conhecimento ali do que está sendo feito dentro da empresa, né, em tempo real. Isso, né, o ERP System, quando, né, alimentado da maneira correta, quando apoiado pela alta hierarquia, apoiado pela cultura organizacional da empresa, ele funciona muito bem, muito bem. Ele consegue fornecer as informações ali da produção em tempo real. É um processo, né, vamos dizer, é um sistema caro. Muitas vezes, às vezes, os sistemas antigos da empresa, da instituição, às vezes não possuem, vamos dizer, integrabilidade ali com o novo sistema, né? Então tem alguns problemas aí a ser superados. Muitas vezes as empresas, quando, né, migram para o ERP System, não migram 100%, né? Ainda recorrem a sistemas antigos por não ter vamos dizer, essa interface com o sistema novo, né? Não que o ERP System não traga, né? Mas que talvez o sistema mais antigo tenha vamos dizer, essas falhas, né?
O SAP, por exemplo, né, como já tinha falado aqui no slide anterior, ele é um dos mais conhecidos, né? Ele é um sistema que veio, que surgiu na Alemanha, né? Hoje ele tem clientes em mais de 130 países, né? Então, um dos pontos fortes dele, até que o próprio autor traz aqui, né, por criar uma rede de parceiros comerciais muito grande, né? Então, isso aí permite novos produtos, né? Vender suas soluções, implementar nas operações dos clientes, fornecer serviço, treinar usuários finais e diversas outras atividades. Então, o SAP aí, ele foca bastante na questão das parcerias, né? Vamos dizer, no relacionamento entre os stakeholders, né? Entre a empresa e seus stakeholders. Bom, por que as empresas investem em ERP, né? Enterprise Resource Planning? Né? Muitas vezes é para você ter a informação ali, né, ao alcance, né, da alta administração, né, da operação tática, da operação, né, no chão de fábrica, né, para você ter mais segurança ao executar determinadas atividades, executar, né, as tarefas da produção com um embasamento de informações mais detalhado, né, com um histórico aí do que pode ser feito, do que não pode ser feito, né, atender as expectativas aí do cliente, né, enfim, integrar todas essas informações, né? Porém, né, pode ser um sistema caro, né? E uma das maiores críticas é esse custo, que muitas vezes o retorno financeiro, né, para a empresa às vezes é nulo, né? Por um lado, né, pode ser, entre aspas, nulo, porém, né, esse sistema pode ter salvado de muitas outras falhas, de muitos outros erros dentro da empresa, que por a empresa, né, ter esse ERP System, né, ela sim, vamos dizer, se salvou, né, de ter passado por algum problema maior. Então, né, vamos dizer assim, a curto prazo ou assim, né, de uma visão mais pessimista, né, a alta hierarquia pode achar que, né, o ERP não trouxe tantos benefícios, né? Tem até algumas empresas que investem em ERP System simplesmente por outras empresas também, né, usarem esse sistema, né? Então esse investimento se torna também, vamos dizer, um diferencial ou algo competitivo, né? Uma diferenciação competitiva aí com o seu concorrente, né? Ou pelo menos se igualar ao seu concorrente. Poxa, se meu concorrente está usando, então eu também tenho que usar. Né? Parece até uma coisa meio infantil, mas existe, né? E também é válida. O autor até trouxe aqui um comentário crítico, né? Mostrando um exemplo que aconteceu numa empresa que demorou 7 anos para ser implementado um ERP System dentro da empresa, né? E que foi uma das tarefas mais onerosas dentro dessa empresa, que veio à falência, né? E muito dessa falência é atribuída ao ERP System. Então aqui ele traz essa informação, né, e atenta, né, que o ERP System sozinho também ele não faz milagre, né? Ele tem que ser, vamos dizer assim, adaptado à empresa, e a empresa também ser adaptada ao ERP System. Então, ou seja, tem que ter essa mudança de cultura organizacional e também essa adaptação do ERP à empresa, né? Outro motivo também que as empresas também investem muito nesse sistema, né? É por estar integrado à internet. Hoje tudo está integrado à internet, né? Qualquer comércio recebe pagamentos por Pix, né? Hoje é quase obrigação o comércio aceitar pagamentos por esse meio, né, eletrônico bancário. Tá, mas como que eu vou conseguir gerar isso? Né? Como que eu vou conseguir, vamos dizer, conferir, sendo que muitas vezes vai para a conta da empresa e o funcionário não tem acesso à conta da empresa.
Então, né, essa integração aí no ERP ligada aí à internet é importante, por exemplo, como essa inovação aí que o Banco Central trouxe, né, que é o Pix, né, e alguma maneira aí de integrar essa ferramenta Pix aos sistemas aí de gestão. Né, a questão também do ERP da cadeia de suprimentos, né, para trazer maior efetividade, maior segurança, confiança nesse relacionamento entre empresa e fornecedor, para trazer maior assertividade na compra, né, da matéria-prima, né, porque é uma relação, vamos dizer, um pouco complicada, porque envolve também previsão de demanda futuro, e aí né, esse sistema traz também, vamos dizer, essa maior descomplicação dessa relação, mas que ainda assim é um fator complicado entre fornecedor e empresa. Então a gente conseguiu perceber um pouquinho que não é simples, né? Não é uma tarefa fácil implantar um sistema de ERP numa empresa, uma organização, numa instituição. Né? Aqui a gente tem aqui que o autor traz esse quadro aí que ele lista os fatores estratégicos e os fatores táticos, né? Que implicam aí no sucesso da implementação. Né? Nos fatores táticos, a gente pode perceber que tudo está relacionado à equipe. Né? Na verdade, tem que ter uma integração da equipe muito grande, um entendimento da importância dessa comunicação, dessa valorização da informação dentro da empresa. Né? E é um ponto muito crucial. Né? A equipe tem que estar totalmente coesa, tem que entender todos os fatores da empresa, né, como manusear a empresa, questões de, né, tem que ter, vamos dizer, uma facilidade com o computador, com o TI, né? Imagina você colocar alguém para trabalhar com informática, com o computador, quem não tenha muita, vamos dizer, facilidade com o computador, com o teclado, enfim, com tecnologia, né? Então, são vários fatores, né? Um fator muito importante na questão estratégica, né? Um fator estratégico é o apoio da alta hierarquia, né? Nessa implementação, né? O apoio, a motivação, a valorização dessa questão, né? Para mostrar para a equipe que é importante, é válido, vai trazer, né, algum benefício. Né? Embora, né, que o autor traz aqui que a implementação, né, desse sistema não vai trazer vamos dizer, uma diferença tão grande, né, na produção, uma eficácia tão grande na produção. Então traz aí essas questões referentes à implementação desse sistema nas empresas. Então, quais são os problemas prováveis que podem surgir aí, né, na implementação do ERP? Né? É provável que o tempo e o esforço para implementar sejam subestimados. Né? O autor, né, como eu já mencionei, o autor trouxe um exemplo aí que demorou 7 anos para ser implementado um sistema de ERP em uma empresa, né? E a empresa atribuiu a sua falência à implementação desse sistema, por ter sido caro, por ter sido demorado, né, por ter empenhado, vamos dizer, uma energia a mais da empresa, né, que ela estava disponível para gastar, em termos de tudo, né, de motivação, de dinheiro, de tempo. Né? Outro problema provável, né? Os recursos da empresa e da função TI serão mais altos que o previsto, né? Questão financeira, o nível de expertise externa exigido será maior do que o previsto, né? Vou ter que contratar uma equipe maior para poder implementar, para poder treinar a equipe da empresa, né? Então, as mudanças requeridas para o processo de negócio serão maiores do que o esperado. Muitas vezes, por mais que o sistema seja, vamos dizer, voltado, né, tenha suas, né, mudanças ali para ser voltados para a natureza do serviço ou do produto, ainda assim a equipe precisa se adaptar ao sistema para poder trabalhar, para poder haver a integração entre o sistema e a equipe.
né? O controle do escopo do projeto será mais difícil que o esperado, né? Nunca haverá treinamento suficiente, né? É provável que a necessidade de gestão da mudança seja reconhecida até que seja muito tarde. E provavelmente as mudanças exigidas pela cultura corporativa sejam grosseiramente subestimadas. Enfim, precisa-se de uma cultura organizacional extremamente voltada para a organização, né, para a valorização da informação, né, para o arquivamento dessas informações. Então, essa cultura organizacional da empresa é primordial para que haja, né, essa implementação do ERP System de maneira correta ou, né, mais próxima da ideal. O autor trouxe aí um suplemento do capítulo, né, que trata aí do MRP, né, MRP ou MRP em inglês, né, Materials Requirements Planning, né. Então ele vai explicar um pouquinho sobre o que é essa parte aí, né, do sistema de controle e produção. Bom, lá atrás a gente explicou um pouquinho sobre isso, né, até através daquele exemplo, né, da organização de uma festa para 40 convidados, né, que a gente vai pensar e esmiuçar o que a gente precisa comprar para essa festa, né, salgadinho, quais são as bebidas, né, como que eu vou comprar essas bebidas, onde que eu vou comprar, qual o tempo que vai demorar para chegar as bebidas, os salgadinhos, será que todos os vamos dizer, né, os ingredientes desse salgadinho estão disponíveis perto de mim, na mercearia da esquina, ou num supermercado maior, mas mais distante, né, qual que é o gasto que eu vou ter que ir lá. Então, tudo isso está dentro do MRP. Então, o autor ele trouxe esse esquema aí, né, para explicar, né, o Material Requirements Planning, né, como eu falei, está envolvida aí a lista de materiais, pedidos de compra, planos de materiais e principalmente, né, o maior input aí desse Material Requirements Planning é o plano mestre de produção, né? É através dele que vai chegar o que? Os pedidos do cliente, né? E a demanda prevista. Isso aqui, né, a demanda tem a ver com, vamos dizer, o futuro, né? E aqui já com o presente, já o que é fato, o que a gente já tem de pedidos. E essa demanda, né, o que pode vir a acontecer no futuro próximo, baseado, né, em vários métodos, metodologias de previsão de demanda que a gente já estudou, né, em comportamento cultural, comportamento do cliente, do público-alvo. Né? Então, tudo isso aqui vai formar o plano mestre de produção, que é o principal, né, que é o principal, vamos dizer, ingrediente aqui né, do MRP. Bom, nesse capítulo aqui, né, a gente viu sobre os sistemas de planejamento e controle, né, a evolução desses tipos de planejamento, né, com o tempo foi integrando maior número de informações, integrando tendo maior interface com o cliente, com o fornecedor, né? A gente viu também que quando a gente estuda, né, a gente está em sala de aula, isso fazendo curso de engenharia de produção, a gente acha que tudo são flores, que é só ir na empresa, implementar as atividades, as metodologias, né, que a gente aprende em sala de aula, mas que na prática há muita dificuldade, há outros quesitos, né, a serem vistos e revistos, né, a questão, né, do ser humano, né, vamos dizer assim, né, que não há como também uma empresa ser totalmente automatizada, né, é preciso também que tenha ali, né, vamos dizer, o fator humano, né, na decisão, em questões de flexibilidade, adaptabilidade, né, questão da intuição, né, do conhecimento prévio, né, que o ser humano carrega que a máquina não tem, da capacidade de decisão que a máquina não tem, se não houver informações congruentes, né, que a máquina não tem informações aí completas, a máquina não vai trazer o resultado né, que uma pessoa tem capacidade de produzir. Então a gente viu todas essas dificuldades aí do ERP System, né, que é um sistema caro de integração, né, que pode trazer alguns problemas para dentro da empresa, que apesar de ser uma forma de enxergar a empresa em tempo real, né,
de entrar e ver quanto está sendo produzido, quanto está sendo gasto com determinada, vamos dizer, agrupamento de despesas, com determinado público-alvo, tem como, né, resultados mais a longo prazo, né, para estudo do cliente, de público-alvo, enfim, as possibilidades são imensas de análise dessas informações que estão no ERP System, né? Porém, né, há outros problemas, né, como a equipe tem que estar voltada para uma cultura organizacional muito grande para que o ERP realmente seja seguro, né, seja uma fonte de informações seguras para a empresa, né, em todos os níveis hierárquicos possíveis.